Ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Diz assim: recebendo a recompensa eterna. Pois bem, vamos lá. O texto que nós lemos, ele está no contexto lá do diálogo de Jesus com o jovem rico. Todos nós bem conhecemos este texto. Mateus relata o mesmo acontecimento, Marcos também relata o acontecimento, obviamente Lucas também, como nós temos lido, e cada um destes três evangelistas apresentam, uns dão mais detalhes, outros menos, mas o fato é o mesmo, o relato é o mesmo. Em uma determinada ocasião, um jovem rico chegou para Jesus. Aqui Lucas o chama de um certo príncipe. Chegou para ele e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, conforme os irmãos já bem sabem. O jovem recrutou dizendo que já havia feito estas coisas, que ele desde a sua infância procede conforme ali aquela orientação dada por Jesus. Em contrapartida, Jesus diz a ele que necessário ainda lhe era fazer algo. E depois de Jesus ter dito que seria necessário para aquele jovem fazer, o texto sagrado diz o que, meus irmãos? Que ele se retirou muito triste, porque possuía muitas riquezas. Primeiro, nós bem sabemos que para aquele jovem ser salvo, não era necessário de fato ele abrir mão das suas propriedades, mas o que Jesus queria lhe revelar era o quanto o coração daquele jovem estava distante dos princípios de Deus, da palavra de Deus e até mesmo de Deus, mesmo ele dizendo que fazia os mandamentos desde a sua meninice. Então você observa que ali Jesus não tinha como objetivo, para que aquele jovem fosse salvo, que ele de fato fizesse aquilo, mas Jesus mostrou o quanto aquele jovem estava preso ali à sua riqueza material. E quando o discurso continua, melhor dizendo, após o jovem rico ter se saído, os apóstolos chegam para Jesus e perguntam, ainda dentro do contexto da história do jovem rico. Alguém chegou e disse assim: Senhor, então como é que o homem poderá se salvar? E ele responde: o que é impossível para o homem é possível para Deus. E ali o apóstolo Pedro falou algo, como sempre, o apóstolo Pedro um pouco mais afoito do que os demais, e uma espécie de porta-voz dos discípulos apóstolos. O apóstolo Pedro chegou e disse assim: Senhor, eis que nós temos deixado tudo para te seguir. E Jesus respondeu dizendo que aqueles que fizeram assim, como o apóstolo Pedro disse terem feito, estes receberiam muito mais nesta vida e receberiam ainda na vida vindoura a vida eterna. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, nós observamos aqui, dentro deste contexto, do versículo 24 até o 30, como nós temos lido,
Jesus mostrando a real recompensa para a vida do cristão que decide abandonar tudo para viver conforme os princípios da palavra de Deus. Aqui, meus queridos e amados irmãos, nós observamos Jesus mostrando que a recompensa da vida eterna é a maior e melhor recompensa de que todo cristão pode almejar e um dia receberá em Cristo Jesus, porque assim como Cristo Jesus, assim como os discípulos de Jesus deixaram suas vidas de forma ali particular para servir a Cristo, assim a igreja de Cristo continua e deve continuar fazendo nos nossos dias, priorizando servir a Deus, priorizando andar com Deus, priorizando estar sempre com o Senhor e ter o reino de Deus acima de tudo e de todas as coisas para a nossa vida. Obviamente, meus amados e queridos irmãos, nós não estamos dizendo que para o homem seguir a Cristo é necessário que ele se desfaça de tudo que ele tem, que ele se abstenha de tudo aquilo que ele pode ter neste mundo. A ideia não é esta. A ideia é que os nossos corações estejam preenchidos pelo desejo de comunhão com Deus. A ideia é de que tudo na nossa vida seja resultado da comunhão com Deus. A ideia principal é de que nós priorizemos acima de tudo e de todas as coisas viver e andar com Deus neste mundo em que nós estamos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Seja nos nossos afazeres diários, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa vida cotidiana, seja o que for que nós estivermos fazendo, estamos ligados com Cristo, sabendo que é melhor servir a Cristo do que viver no mundo da servidão, da escravidão do pecado, que é melhor estar com Cristo, mesmo que for necessário abrir mão daquilo que nos prende de servir a Deus. E Jesus, quando ele responde aos apóstolos, ele diz da seguinte maneira: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida vindoura, na idade vindoura, a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, para recebermos a vida eterna, está bem aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: priorizemos o reino de Deus. Para nós recebermos a vida eterna, é claro que nós estamos neste mundo, vivendo neste mundo, andando neste mundo e desfrutando das coisas lícitas que este mundo tem a oferecer, mas nós precisamos entender que a vida eterna com Deus é maior e melhor do que tudo que este mundo pode oferecer de bom. As melhores coisas, as maravilhas deste mundo não podem se comparar com as maravilhas que estão descritas no céu, reservadas para aquele que tem compromisso de andar com Deus aqui neste mundo. Aleluia. Todas as maravilhas deste mundo não podem se comparar àquilo que está reservado para quem almeja andar com Deus e viver com Deus e ter cada dia mais comunhão profunda e sincera com o Senhor. Aleluia. Nós podemos aqui observar, meus amados e queridos irmãos, que estes apóstolos, eles abriram mão de muitas coisas para andar e viver com Jesus.
em destaque naquela sociedade. Mas isso não foi impedimento para que João e Tiago abrissem mão daquilo que eles estavam ali desfrutando para seguir a Cristo. E novamente eu torno a dizer, não é necessário nós sairmos deste mundo para vivermos em comunhão com Deus. A ideia principal é termos Cristo no coração acima de tudo. A ideia principal é termos comunhão com Deus acima de tudo. A ideia aqui não é nos desfazermos do que temos. A ideia é colocarmos Jesus em primeiro lugar nos nossos corações. Quem tem Cristo no coração, levante as mãos aos céus. Quem tem Cristo no coração, adore ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós podemos observar que aqui estes discípulos estavam dispostos a seguir a Cristo, colocando isto como prioridade nas suas vidas. E até mesmo após a ressurreição de Cristo, até mesmo Jesus ter sido assunto ao céu e ter dado ordem a estes discípulos, mesmo assim eles continuaram no propósito de servir a Deus, mesmo assim eles continuaram no propósito de ter o reino de Deus como a recompensa maior para as suas vidas. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Meus queridos, nós estamos vivendo neste mundo, mas a nossa recompensa não é neste mundo. Nós podemos ter tudo neste mundo de forma lícita, de forma legal, podemos usufruir de tudo que o mundo pode oferecer de forma lícita, de forma legal e que esteja dentro dos padrões da palavra de Deus, mas as riquezas celestiais são maiores, as riquezas celestiais são eternas, as riquezas celestiais não se acabarão. Aleluia. Tudo o que podemos possuir neste mundo está vulnerável à ação do tempo, à ação do próprio mundo. Tudo que nós podemos ter hoje, tudo que nós temos, tudo que nós somos está vulnerável, mas as riquezas celestiais não são vulneráveis. As riquezas celestiais são eternas para aqueles que esperam em Deus, para aqueles que estão cada dia mais vivendo em comunhão com Deus. Por isso nós precisamos olhar para o exemplo desses apóstolos e aplicar nossas vidas em priorizar em tudo o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. A recompensa eterna é melhor, a recompensa eterna é maior. Aleluia. A ideia aqui, torno a dizer, não é desfazer do que temos. A ideia aqui é termos prioridade, como prioridade o reino de Deus. Aleluia. Muitos homens e mulheres servos de Deus do Antigo Testamento, santos homens de Deus, foram possuidores de muitas riquezas. Os patriarcas eram possuidores de grandes fortunas, mas nós observamos que estes homens e mulheres do Antigo Testamento, o desejo deles estava em ter uma vida de comunhão cada vez maior com Deus, e não estavam em tudo